Vamos a mais um encontro nosso, um encontro desse projeto chamado Comunhão no Lar, da Comunhão Espírita de Brasília. Aqui a gente tira alguns momentos para pensar um pouco mais na nossa doutrina, que é luz, que é amor e que é caridade. Hoje eu escolhi como tema um pequeno texto que está nesse livro chamado Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele faz parte da coleção que também tem o nome de Fonte Viva e que nos traz mensagens excepcionais, profundas, para que a gente vá refletindo um pouco mais. Eu escolhi para ler a de número 56, que se chama Renasce Agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é uma frase de Jesus que está no Evangelho de João. E Emmanuel vem falando um pouco mais sobre isso. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Aqui a gente já vê a genialidade de Emmanuel, né? Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias, cada um deles é sempre novo. Dispomos assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Realmente é para a gente refletir, não é? Numa existência aqui na Terra, a cada dia, as oportunidades aparecendo, quantas oportunidades nos chegam? Diz ele em seguida: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sob os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Não sejamos negligentes com os trabalhos que nos cabem. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Então, em cada momento, quando nos surgem oportunidades de criar laços de amor e afeto, é preciso aproveitar essas oportunidades, já que, em síntese, todos nós viemos aqui para nos reconciliar. Um dia seremos capazes de amar a tudo e a todos, e a reconciliação é a nossa meta. Continua ele: não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que ainda nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Esse é o objetivo, esse é o esforço nosso, usar a boa vontade para construir esses novos laços. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça desassombrados e serenos,
e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueças a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o título do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa narrativa interessantíssima de que para se chegar ao reino de Deus, quer dizer, para se evoluir, é preciso nascer de novo, é preciso nascer inúmeras vezes, e nós lembramos lá nesse capítulo aquele momento que eu acho lindo, em que Nicodemos, um doutor da lei, se disfarça, espera cair a noite e vai perguntar ao nosso Mestre Jesus como se dá ou como se dava realmente esse processo de nascer de novo. Nicodemos, como todos os judeus, como todas as pessoas daquela época, com exceção dos saduceus, acreditavam, esses povos todos, no processo maravilhoso das vidas sucessivas, mas tinham um conhecimento artificial como muitos de nós hoje temos. Então ele vai até o Mestre para que ele tivesse um pouquinho mais de informações sobre isso. Mas fica claro que ele aceita, que ele sabe desse processo misericordioso. Passado tanto tempo, vindo nós todos tantas vezes aqui, é preciso também aprofundar o nosso conhecimento. É preciso nascer, renascer, até que consigamos fazer tanta luz em nós para que possamos sair desse processo de reencarnações sucessivas e chegar, aí sim, ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então diz o finalzinho do texto: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Essa é a única vitória que deve ser buscada, essa é a única vitória real, a vitória sobre nós mesmos. Acaba assim, Emmanuel: mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. E aí a gente lembra o título da mensagem: renasce agora. Todo dia, a cada dia nos traz oportunidades para renascer. Esse renascimento íntimo, esse renascimento que vai nos fazer sair do senso comum, entrar no bom senso para um dia atingirmos o senso crístico. Nós estamos vivendo, todos nós, um momento muito especial, um momento em que a regeneração atinge o seu ápice. Nós podemos hoje criar o nosso futuro. Que beleza saber disso, que beleza abrirmos os olhos para isso e que beleza agirmos de acordo. Somos nós hoje os construtores do nosso futuro, de qualquer futuro, no nosso uso diário do livre-arbítrio, de forma consciente ou não, nós estamos escrevendo esse novo futuro. Por incrível que pareça,
E nesse momento, nós estamos muito próximos de poder atingir o paraíso. Nunca em encarnações anteriores estivemos tão próximos de atingir o paraíso. Apenas nós, homens e mulheres do nosso tempo, podemos nos dedicar a um projeto viável de bem comum, a um projeto viável em que a gente possa fazer com que o prazer prevaleça a dor. Apenas nós, na história da humanidade, com todos os avanços, com todo o caminhar do mundo material e também nosso, apenas nós temos agora essa possibilidade. É preciso ter consciência sobre isso. Desde os longínquos 1960, com os avanços tecnológicos, o mundo passou a produzir alimentos suficientes para acabar com a fome. É bom a gente lembrar disso, 1960. A maioria das pessoas que vão me ouvir não haviam nascido, não haviam reencarnado na Terra em 1960. Pois desde essa época, os avanços tecnológicos garantiram a produção de alimentos necessários ao fim da fome na Terra. Entretanto, a fome não acabou, não é? Entretanto, esse flagelo terrível continua a banhar a Terra em todos os lugares, na nossa esquina, na nossa comunidade, a fome existe. É preciso, então, tirar dentro de nós algo diferente. É preciso cultivarmos uma sabedoria coletiva. É preciso cultivarmos um amor maior para que possamos retornar ao sonho do bem comum que tanto foi nos trazido, que tanto foi nos exemplificado pelo próprio Jesus. O nosso Mestre Jesus veio nos falar, veio nos apresentar essa nova proposta, veio nos chamar para renascermos, para levantarmos da inércia, levantarmos da indiferença, levantarmos do orgulho e do egoísmo para uma nova moral, o bem comum, para que possamos entender que todos que estamos na Terra, encarnados e desencarnados, precisamos uns dos outros. Nós não vamos evoluir individualmente, nós vamos evoluir à medida que nos colocarmos no lugar daquele que nos estende a mão por um copo d'água, por um prato de comida e por relações mais justas na vida cotidiana. Nós precisamos, então, ajustar as nossas condutas, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É preciso purificar tudo isso e começarmos a cultivar nossas ações, novas ações, ações que vão se tornando a cada dia mais cristãs. Precisamos aumentar a nossa compreensão. Ainda compreendemos tão pouco. As nossas hipóteses sobre a vida, sobre o mundo, ainda são hipóteses muito precárias, já que estamos ainda no começo da evolução.
É preciso elaborar melhor essas hipóteses, não só para o nosso benefício, mas pelo benefício de quem divide hoje a Terra conosco, encarnados e desencarnados. Melhorar, ampliar a nossa visão. Não apenas fazer uso da bendita doutrina espírita para o nosso consolo, mas fazer uso da nossa bendita doutrina espírita para a nossa transformação. Nós espíritas já somos conhecidos pela pequena capacidade de praticar a caridade. Ainda não somos conhecidos pela capacidade de nos transformarmos. É preciso que comecemos a nos transformar. O Espiritismo não pode apenas servir de consolo para nós, e como nos consola, graças a Deus. Mas a partir dessa consolação, é preciso que forjemos dentro de nós um novo homem, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Nós vamos pensando, vamos treinando, vamos arrumando pequenas disciplinas diárias para nós nesse trabalho íntimo e pessoal de purificação. É bom lembrar que, ao lado das mais belas contribuições do passado, nós herdamos também uma série de preconceitos, uma série de visões erradas acerca das pessoas, dos fatos e da própria vida. É preciso lembrar que nós crescemos recebendo mensagens dos mais variados canais que nos impedem, muitas vezes, de nos abrir à mensagem cristã, à mensagem de amor universal. Lembrar que só porque algo é antigo não significa que vale a pena ser mantido, pois o tempo tanto pode depurar algo como pode fazer algo apodrecer. É preciso guiar a nossa visão, mudar os nossos pontos de vista. Precisamos nos curar. Precisamos curar a forma como estamos na Terra, esse planeta presídio, esse planeta escola, esse planeta lar, que nos acolhe, nos acolheu há tantas vezes e que precisamos agora fazer dele um planeta melhor. Renascer agora é renascer de uma nova forma. É fazer um futuro em que todos sejam incluídos, em que a indiferença nos deixe de vez. Precisamos nos curar. Quando eu era criança e os velhos eram os outros, era muito comum no Rio ouvir os velhos dizerem: nasci assim, fui criado assim, vou morrer assim. Eu já vi que em outros lugares, pessoas criadas em outros lugares também tiveram a experiência de ver os velhos dizerem isso. Essa, para nós hoje em dia, é uma afirmação muito ruim. Essa é a afirmação de quem não se sabe um ser reencarnado, de quem não sabe que veio aqui inúmeras vezes e que virá inúmeras outras justamente para mudar. Os espíritos que não precisam mudar não encarnam mais na Terra. Ou às vezes encarnam apenas com missões para nos ajudar a evoluir. Nós todos estamos aqui, estamos com o objetivo, anunciado por Emmanuel há muito tempo, de ter o mínimo de certeza que chegaremos ao próximo túmulo melhor do que chegamos no último berço. Para isso viemos tantas vezes.
muito mais vezes do que nós podemos imaginar. A cada vez que chegamos aqui, chegamos sempre com um planejamento para a nossa melhora. Mas como Joana de Ângeles diz, mergulhados na carne, costumamos também nos banhar de orgulho e de egoísmo, nos distraindo da verdadeira missão. Agora, com a doutrina, podemos fazer diferente. Agora, com a doutrina, podemos ter mais consciência do que viemos fazer aqui. Viemos nos melhorar intimamente. Deixamos uma série de preconceitos de lado. Deixamos no nosso tempo, no nosso jeito, no nosso ritmo, deixamos aos poucos o orgulho e o egoísmo. Entendemos que sim, que somos todos iguais. Deixamos de espernear para envelhecer, entendendo que o envelhecimento é uma grande dádiva que é dada a alguns de nós. Vamos mudar as nossas perspectivas para que possamos realmente renascer agora. Muito obrigada.